No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. Efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passa-se um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada. Pela palavra, nada. Nem sequer uma daqueles acidentes de automóvel tão frequentes em ocasiões festivas. Quanto à alegre irresponsabilidade ou excesso de álcool se desafiam mutualmente nas estradas para decidir sobre quem vai conseguir chegar à morte em primeiro lugar. A passagem do ano não tinha deixado atrás de si o habitual e calamitoso regueiro de óbitos, como se a velha Atropos, da dentuça reganhada, tivesse resolvido embanhar a tesoura por um dia. E assim começa o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. Olá, meu nome é Paulo Souza, eu sou escritor e dono desse pequeno e modesto canal sobre literatura, escrita e leitura. Aqui, como vocês já sabem, todas as terças eu compartilho com vocês um vídeo ou sobre escrita, ou sobre o que eu andei lendo, ou alguma curiosidade referente à literatura. E aos sábados eu sempre posto um poema meu, ou então algum poema de poetas e poetistas que eu gosto muito e gostaria de mostrar para vocês como eu leio, qual que é a minha interpretação desse poema. Então eu quero deixar aqui o convite. Para quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Eu estou fazendo um conteúdo que, para mim, é um conteúdo muito importante, que eu gosto muito de produzir, e eu acho que eu estou conseguindo agregar conhecimento, transpor, as barreiras da literatura. Então, se você gosta desse tema, por favor, se inscreva no canal. Nessa semana eu quero compartilhar com vocês a leitura desse livro aqui que eu fiz, As Intermitências da Morte, de José Saramago. José Saramago é bom pra caramba, né? Não tem nem muito o que falar. Esse livro aqui, como vocês podem ter visto no início do vídeo, ele conta que a partir do dia 1º de janeiro, após o Ano Novo, num país... Ele não exemplifica qual país é, algum país, as mortes deixaram de acontecer dentro da fronteira, desse território. E ninguém morria, seja por nada, até acidentes de trânsito, as pessoas saíam dilaceradas e vivas. E aí ele começa contando essa história sobre essa intermitência, sobre esse ato que a morte deixou dentro desse local. E aí é o que o livro começa assim, caramba, de uma forma muito louca. Porque a primeira coisa que acontece após as pessoas deixarem de morrer é uma ligação do bispo para o primeiro-ministro, o presidente, agora eu me falhei qual o termo certinho, mas o bispo liga para o responsável do executivo desse país. E ele começa a questionar o presidente, falando que as pessoas não estão morrendo e que a religião, um dos pilares dela é a morte, a vida após a morte, e que não existiria religião sem a morte. Então, assim, o livro já começa com esses questionamentos, o livro já começa com essa pegada muito forte em relação ao papel da morte na sociedade, o papel da morte dentro da religião. E eu já olhei assim, eu comecei lendo, eu falei, caramba, José Saramago não deu nem tempo. Ele já pegou fazendo a coisa como tem que ser feita. E eu achei incrível, José Saramago é incrível, outros livros dele também são incríveis, mas esse Intermitências da Morte, eu acho que ele começou numa pegada muito boa. Então o livro ele vai seguindo essa trajetória, mostrando para as pessoas como acontece a questão da morte. O que aconteceria num país ou então numa sociedade em que a morte deixa de existir. E aí é que a coisa fica louca. E aí é que as coisas começam a acontecer de verdade. Tem um momento aqui, logo após essa questão, em que os funerários, eles se formam num grupo e entram em contato com o governo, falando que o negócio deles vai acabar. Porque se as pessoas não morrem, não tem mais enterro, não tem funeral. Então é uma cadeia de produção que acaba sendo prejudicada economicamente. Então o presidente vai e fala que a partir daquele momento, os animais de estimação, porque aparentemente somente as pessoas, somente os humanos que não estavam morrendo, seriam obrigados a ter um enterro e um funeral para poder melhorar um pouco a situação deles. E aí o José Saramago vai contando justamente isso. Para o seu povo, o governo começa a falar que isso é uma coisa muito boa. Nossa, a gente não está morrendo, viveremos para sempre, e toda essa coisa que vem sobre a imortalidade. Mas internamente o governo está começando a ficar muito preocupado, porque aquelas pessoas que estavam prestes a morrer, principalmente as pessoas em hospitais, elas continuam vivas, à beira da morte. Então, assim, doentes terminais, pessoas que se acidentaram antes da virada do ano, pessoas dilaceradas, idosos estão naquela intermitência.
estão sentindo aquela dor das doenças, a dor da velhice prolongada e não podem falecer. E aí isso começa a virar um problema, porque os hospitais começam a lotar, porque não abre leitos, porque as pessoas não morrem, e os medicamentos também não dão conta, porque as pessoas elas não melhoram, elas continuam naquele mesmo estado da doença, é como se tudo relacionado à saúde tivesse parado. E aí o governo começa a fazer uns acordos com a máfia, porque, por incrível que pareça, atravessando as fronteiras essas pessoas morrem. Então aí começa aquele dilema, né? Para o governo isso é uma questão muito boa, é uma questão muito importante para poder acalmar a população, falar que está tudo bem, mas internamente o próprio governo se relaciona com a máfia para poder levar as pessoas para fora das suas divisas, do seu território, para que essas pessoas possam morrer. E muitas pessoas aderem de bom grado a essa máfia para poder morrer porque elas querem a morte. Muitos idosos acham que já viveram o suficiente. E aí, quando eu pensei assim que o livro não ia poder mais melhorar, né? O José Saramago vem com uma reviravolta muito impressionante. A morte, exatamente. A morte, ela vira um personagem, ela começa a falar através de cartas, né? As cartas roxas. E aí a morte começa a explicar mais ou menos o papel dela. E aí ela fala que ela não é a morte com M maiúsculo, ela é a morte com M minúsculo e que ela é responsável por aquele país e que a morte com M maiúsculo é a morte maior que vai levar toda a humanidade de uma vez. E aí meio que dá uma ideia de um hierarquismo, sabe? Uma hierarquia dentro do sistema da morte, dentro dessas questões, que até o sobrenatural também tem burocracias. E aí a morte, ela se fantasia como pessoa para poder ver, né, a sociedade. E aí foi aonde eu olhei assim e falei, caraca, o José Saramago, ele realmente mereceu ser premiado pelo Nobel de Literatura, porque ele tem uma genialidade incrível. Nesse momento em que as pessoas não morrem, em que as pessoas estão em hospitais e não melhoram sua situação de saúde, mas também não pioram para falecer, as pessoas começam a ficar desumanizadas. As pessoas começam a agir de uma forma muito louca. E a morte começa a se humanizar perante as pessoas. E ela acaba tendo um relacionamento com o músico, né? E aí é com esse músico que ela começa a se relacionar por uma questão muito boa. E muito boa de verdade. A morte, para ela poder começar a voltar a matar, ela começa a escrever cartas para as pessoas dizendo, eu irei te matar tal dia. E aí ela vai, a pessoa recebe a carta e já sabe o dia que ela vai falecer. E a morte começa a fazer isso de uma forma gradativa, né? Vai indo aos poucos. Só que tem uma carta que é extraviada, que não chega para esse músico. E como ele não leu a carta, quando a morte chega para matar ele, ela não pode matar porque ele não estava sabendo o dia da morte dele. O que é uma ironia muito grande, né? Porque nós nunca sabemos quanto nós vamos morrer. A morte na vida real é uma surpresa. Ela chega quando a gente não pensa que ela poderia estar chegando. E no livro não, a morte ela anuncia quando ela vai começar a matar as pessoas. E quem teve a carta extraviada, que foi esse músico, por ele não ter recebido a notícia do dia que ele iria morrer, a morte não mata ele. E ela começa a se relacionar com ele, fazendo ele algumas coisas para ver se ela consegue entregar uma segunda carta para poder anunciar qual vai ser o dia da morte dele. Só que nesse relacionamento, a morte começa a se humanizar. E é muito louca essa ironia, porque no momento em que a sociedade poderia, né, enxergar a imortalidade como algo para ela poder evoluir espiritualmente, evoluir economicamente, evoluir como coletivo, ela começa a cair num desfiladeiro muito doido, muito danoso para a população, danoso para a sociedade no geral. E aí, quando a gente pega a morte, que ela começa a se ironizar, eu senti de uma ironia e de uma genialidade muito grande do José Saramago. E no final, eu não posso contar. Eu queria muito contar para vocês o final, mas é porque toda essa questão da morte se humanizando, da sociedade se desumanizando, a relação da música, a relação do músico com a morte, essa questão da morte começar a anunciar com as suas cartas quem vai morrer em tal dia, e ela só matar quem receber a carta, e a única pessoa que não recebe a carta não morre, porque a morte, a partir desse momento, ela só vai matar quem estiver ciente do dia da sua morte, foi o que me fez pensar, sabe? Eu comecei a pensar assim, gente, que dia? Como é que eu vou morrer? Né? Ninguém sabe a resposta de como vai morrer, ninguém sabe exatamente como vai morrer, de que maneira, se vai morrer jovem, se vai morrer velho, se vai morrer de alguma doença ou de algum acidente. Mas eu fiquei muito com esse questionamento depois que eu li o livro. E aí eu comecei a pensar sobre essas questões, sobre como é importante a gente viver. Né? Que é o questionamento que o livro me trouxe, de como é importante a gente parar, sabe? Parar um pouquinho,
pensar o que a gente está construindo na nossa vida, quais são os nossos planos imediatamente, o que a gente quer para agora, a médio e longo prazo, se a gente está fazendo o que a gente precisa fazer hoje para alcançar esses planos, se por algum infortuito da vida eu deixar essa existência, eu vou estar levando algo de bom, eu vou estar deixando algo de bom para as pessoas, eu conseguir transformar a vida de alguém, nem que seja um grãozinho de areia, de uma forma melhor, né? Não sei. Sinceramente, eu quero pensar que eu estou fazendo o melhor que eu posso, mas só o futuro vai poder me dizer se realmente o que eu estou fazendo hoje é o melhor. Mas uma coisa que eu tenho uma consciência muito boa é que eu estou sempre aberto para poder melhorar, que eu estou sempre querendo criar uma vida melhor, uma existência melhor, não só para mim, mas para o coletivo. E aí essas coisas foram me ocupando a cabeça e a gente tá vivendo essas queimadas históricas que estão acontecendo. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu tô fazendo o que eu consigo para amenizar um pouco esse problema das questões da ecologia, do aquecimento global? Será que esse aquecimento global, desculpa, a língua travou. Será que esse aquecimento global não é uma carta que a morte de verdade está mandando aqui pro Brasil falando, gente, freia um pouco, que vocês estão muito gananciosos, o planeta precisa respirar, vocês produzem muito alimentos, mas existem muitas pessoas com fome, esses alimentos só geram lucros, mas não saciam a fome de quem precisa comer. Essas pequenas coisas foram me levando nessa leitura. Eu super recomendo qualquer livro do José Saramago, gente, mas esse livro aqui, As Intermitências da Morte, cara, é um livrão de verdade. E ele não é muito grande. Eu li no Kindle, eu li ele em questão de umas 2h30, 3 horas. Não foi muita coisa. E, gente, por favor, leiam. Principalmente para quem está escrevendo, porque o José Saramago ele tem uma forma única de escrever. Então, além de ser um livro muito bom para escrita, para quem escreve, é uma maneira diferente de enxergar como se pode contar uma história. É entender as formas que uma história pode ser contada. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Espero, né, que o meu devaneio não tenha sido tão alto. É porque esse livro aqui ele me trouxe tantos questionamentos que eu fosse falar tudo aqui, o vídeo ia dar uns 20 minutos. Muito obrigado por estarem me acompanhando e eu espero vocês até a próxima semana.